Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa nesse momento mais programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre a nossa história, a nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Temos a alegria de ter conosco hoje nosso amigo Gilberto Winter, hamburguense, morador de Voti, que tem, através da fotografia, através da história, registrado aí períodos muito importantes de Novo Hamburgo e da região. Gilberto? Bom dia. Muito bom. Muito bom voltar de novo a ser entrevistado por ti, para a gente continuar contando a história da nossa região aqui. Gilberto, a tua família, a família Winter, e tem Halbert, né? Tem Hauser, da minha esposa. Tem outros, né? Baum, da minha mãe. Sobrenomes e de origens germânicas, né? Mas tem as suas raízes em Lomba Grande, né? E depois a tua família em Hamburgo Velho. Você que é um entusiasta da história e da genealogia, pudesse contar um pouquinho sobre esses Winter lombagrandenses e que depois se espalharam aí na região. Meus avós eram de Lomba Grande, meu pai nasceu em Lomba Grande, hoje ainda tenho primos lá, e era um lugar muito interessante para a gente passar as férias. E o interessante disso é que para ir para Lomba Grande a gente tinha que passar por São Leopoldo. Isso era uma coisa incrível. Lomba Grande sempre pertenceu ao Novo Hamburgo, só não tinha como ir, até ter a estrada da integração, né? A gente conviveu muito lá, é um local fantástico, né? Claro que é de colônia, os tios eram colonos, né? E o que eu sei, assim, depois de um certo tempo, depois de já casado, meu pai foi para São Leopoldo, né? Ele trabalhou lá um tempo, a minha mãe era de São Leopoldo também, e depois de casados eles foram para Hamburgo Velho, e a partir de 55, eu tinha 1 ano, fomos morar na Rua Piratini. A Rua Piratini é aquela pequena rua, para quem lembra do bar Maracanã, faz a curva, aquela ruazinha, um beco que vai para o cemitério. Você pudesse também contar um pouco para nós sobre esse cotidiano de Hamburgo Velho ali na tua infância, como era o dia a dia, né? Nós tivemos uma infância fantástica em Hamburgo Velho. Tudo tinha em Hamburgo Velho. A gente não precisava ir para Novo Hamburgo. Eu sempre digo, Hamburgo Velho era o único bairro que tinha um cinema, o Cine Aida, e ele ficava a 50 metros de casa. Então, os domingos de tarde era o local para ir trocar revista, né? Assistir as matinés. E já na infância e mesmo na adolescência, a gente tinha um local incrível que era chamado o Campo do Presser. Provavelmente por causa do Presser daquela casa Presser hoje, né? Onde tinha gado, onde tinha córregos, tinha pequenas cascatinhas, e a gente brincava muito lá. Hoje esse lugar é chamado de nosso Parcão, né? Foi transformado, felizmente ele foi com muita garra, principalmente do Ernesto Friedrich Scheffel, que foi um grande batalhador daquela área lá para que ela ficasse preservada, e com muito mais gente também, assim como a casa Presser, hoje Schmidt Presser também, né? Então, aquela Rua Piratini ali era o nosso centro, amigos vinham lá brincar, nós tínhamos todo o comércio necessário, a gente tinha em Hamburgo Velho, né? Então, pouco se ia para Novo Hamburgo, e quando se ia para Novo Hamburgo, às vezes se ia numa matiné, e a gente ia a pé, claro, naquela época ninguém tinha carro, nem os pais de ninguém também, né?
caminhávamos pela Joaquim Nabuco, passava pelo Hospital Regina, descia toda a lomba, ia lá. E antes passava também na praça, na frente onde hoje é a Câmara de Vereadores, para brincar naqueles brinquedos que tinha lá, né, que hoje não tem mais também. Né. Gilberto, a gente sabe do teu entusiasmo pela pesquisa e pela fotografia, e você fez todo um trabalho há muitos anos já de copiar material, copiar fotos antigas com as famílias de Hamburgo Velho e da cidade, né? A gente percebe material de Lomba Grande, de São Leopoldo, de Voti, Dois Irmãos. Esse teu vínculo com a fotografia vem desde muito cedo, não? Sim. Eu não sabia que eu gostava tanto de fotografia até mais tarde, mas eu com 10, 11 anos eu trabalhei com um fotógrafo de Hamburgo Velho, o Sesco Rode, ele tinha o Estúdio Ivone, na casa que fica ao lado da Galeria Scheffel. Né? Aquela casa está em reforma, ou vai ser reformada um dia. Ele tinha um estúdio ali e eu trabalhava na parte da tarde, revelando fotos, e secando e cortando as fotos também, fazendo aquele recorte de serrilhado, né? E isso ali foi algo muito interessante de ver, e anos depois eu trabalhei num outro estúdio, eu revelava as fotos também, fotografava, revelava, e aquela cena de tu ver um papel em branco começar a aparecer a imagem é lamentável que hoje não tenha para as pessoas verem. A não ser em cursos de fotografia, eu acho que ainda tem, né? Uhum. Eu acho que ainda existe isso para as pessoas verem como surgiu a fotografia. E já não é mais em todos os cursos. E já não é mais em todos os cursos. Aí, para passar para a fotografia, depois trabalhei então um tempo no estúdio, mas conhecemos o Ernesto Henrico Scheffel, e ele começou a incutir na gente essa história de patrimônio histórico e genealogia, junto com o Carlos Runte de Gramado, que era um genealogista fantástico, com muitos livros. E eu comecei a fazer a árvore genealógica também, mas comecei a me interessar justamente por isso, pelas fotos antigas, né? As fotos das famílias, o trabalho que tu fazes também, né? De ir nas casas e pedir as fotografias para serem divulgadas, botar num site, né, para que todo muita mundo... coisa. Então a gente vê como as pessoas se vestiam, como elas viviam. A fotografia é uma coisa, toda a história está ali, né? E aí conseguir os nomes das pessoas. Hoje é tão importante, tem muitos sites, e inclusive o Facebook aqui em Novo Hamburgo, onde as pessoas mostram aquelas fotos da década de 70, 60, 40, prédios daquela época não existe mais. E a gente vê como eles eram lindos, como eles eram bonitos, como eles eram trabalhados, como as pessoas se preocupavam em construir uma casa bonita, né? Eram outros tempos, né? Hoje tudo é quadrado, tudo é... Lamentavelmente, não. Mas as pessoas dizem, que bom se a gente pudesse... Não existe volta. Cada tempo tem o seu tempo, né? Mas se ao menos a gente preservar essa história das imagens... Mas também tem uma questão importante que você nos detalha, que foi o trabalho do Scheffel, que era teu amigo, que você teve muito próximo, né? Nosso querido Fritz. Fritz, né? O Fritz. Então, pudesse também contar um pouco... dessa amizade, dessa proximidade com ele e desse trabalho em conjunto com ele, porque eu sempre digo, teve várias pessoas ao lado dele, uma delas era você. Sim. Agora, ele era o líder, ele era o que levava à frente. Não, ele tinha as ideias, né? Ele sabia que na Europa um local preservado, uma casa preservada tinha um valor muito grande. Aqui, quanto antes botar para baixo, melhor, né? Lá existe isenção de impostos e coisa, aqui as pessoas não têm isso, né? Ao menos aqui na região, né? Então as pessoas achavam que o trabalho que a gente fazia de pintar a fachada, de mudar, de dar umas cores mais modernas e bonitas, né? Eles podiam perder a casa deles e não poderiam fazer mais nada. E não era bem assim, né? Mas foi um trabalho que levou uns 2 anos, até que o pessoal
começou a se sentir ameaçado. Mas até para quem não conhece, o pintar lá as fachadas, o grupo se reunia regularmente. Todos os domingos. Pintava várias casas ali do bairro, né? Dava vida novamente, Exatamente. cor a esses ambientes. Sim. Hoje, Hamburgo Velho hoje, infelizmente, não tem quase mais nada daquela época, né? Muita coisa não existe mais. Mas o que hoje está sendo restaurado e usado, eles estão usando essas cores mais vivas. Que isso é influência do Scheffel, com certeza. Porque ele pintava, as casas eram tudo cinza ou branco. Ele começou a pintar de verde, começou a pintar rosa, de azul. Foi algo, e os detalhes bem pintados. Né? Tanto é a casa que a gente morou até 78 eu morei ali. É a casa, logo na entrada da Rua Piratini, a terceira casa, ela ainda tem escrito em cima, que o Scheffel pintou, Wagenhalle, né? Gemeindeschule, que seria uma garagem de carruagens e depois uma escola que provavelmente deu início à Fundação Evangélica. Né? Então ele fazia isso, ele queria deixar registrado no próprio imóvel. Né? O imóvel está bem degradado, mas ainda está aquela inscrição lá. Né? E aí todos os domingos de manhã, então, a gente se reunia, fazia isso. Ao meio-dia, antes disso, tinha uma pequena rústica, que ele fazia na Itália também, ele corria meia maratona, coisa. E ele queria isso aqui também, ele queria tudo que era de bom lá, ele queria trazer para a gente aqui. Né? E a gente fazia uma pequena corrida. Depois desse almoço, depois as festas, né? E ele tinha um lado, ele era muito sério, mas ele tinha um lado brincalhão, ele gostava de uma coisinha diferente. Tanto é que numa dessas festas que deram origem aos Hamburgerbergfest, né? Que ele começou essa festa para marcar os 6 meses das pinturas de Hamburgo Velho. Então vamos fazer uma festa com cachorro-quente, linguiça, chopp, vinho. Né? Aí se convidou grupos ali, o coral Júlio Kunz, o grupo veio cantar, se apresentou. E a gente foi se apresentar para o público. E ele compôs uma pequena música para a gente cantar. Né? Como nós éramos os pintores, a música seria Wir sind die Streicher von Hamburger Berg. Somos os pintores de Hamburgo Velho. Von lachende Farbe, ha, 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 ha. E a gente apresentou aquilo. Quer dizer, nós somos os pintores de Hamburgo Velho, das cores risonhas ou alegres. Né? E foi algo assim muito interessante. E isso deve ter essa gravação em algum lugar, né, que também. Então, é um trabalho bem... Ninguém se importava de ser um domingo. A gente não perdia o domingo, a gente ganhava. Né? Porque vinha gente de todos os lugares. Né? Vinha pessoal de Porto Alegre, maestros ou cantores da OSPA. Né? Então foi algo... Scheffel acreditava muito nisso, acreditou. Batalhou muito para isso. Eu acho que o Scheffel tem uma característica que só por isso já, né, uma boa parte que foi assim, ele retornou para cá, ele poderia ter ficado na Europa, na Itália, numa vida mais confortável. Com certeza. Né? E ele acreditava tanto que ele retornou e era o artista do casarão lá, tanto que o casarão levou o nome dele, a própria fundação. Foi algo, essas raízes dele ele não conseguiu esquecer. Né? Apesar de ele ter nascido em Campo Bom, ele poderia ter feito em Campo Bom, mas ele veio criança para Hamburgo Velho. Então ele viveu ali e ele tinha esse amor tão grande e ele queria mais ainda. Nos nossos encontros ele vinha na nossa casa, às vezes ele vinha jantar lá e ele vinha com ideias de vamos fazer isso, vamos fazer teatro. E ele desenhou, eu tenho o desenho, ele desenhou na hora ali como seria um teatro em Hamburgo Velho. Né? Na frente, onde é hoje uma loja de eletrodomésticos ali, ele fez o palco seria desmontado, né? Um outro palco circular no meio, então a gente seríamos atores da história de Hamburgo Velho. E ele queria mais uma coisa, ele queria voltar paralelepípedos nesta área, um pouco abaixo do Pindorama, um pouco abaixo da galeria e um pouquinho acima ali. Para quê? Para ser
local para as pessoas caminharem e visitarem essas casas antigas. As casas poderiam se transformar num restaurante, numa cafeteria, né? E mais aquele teatro. Aquilo foi um sonho incrível, né? Mas ninguém aceitaria em Hamburgo Velho não passar de carro ali, né? Já foi uma grande coisa conseguir que os ônibus e caminhões pesados já passem na rua de baixo para não... Né? Mas eram sonhos incríveis e era muito bom viver uma perspectiva de uma coisa impressionante, né? E quem sabe até, porque Hamburgo Velho tem essa potencialidade, só que não é bem explorada, isso é fato. Não é. E, Gilberto, teve um bom período da tua trajetória que você também passou a escrever no jornal, você tinha um personagem que você criou. Ainda tenho. Exato, ainda tem. Ainda tenho. Hoje tem um jornal voltado para a terceira idade, que é um público importante e em crescimento no nosso estado, no nosso país. Você puder destacar um pouco também sobre esse trabalho. Eu trabalhei muito tempo, eu comecei a trabalhar com papel e eu gostei muito. Eu fui diagramador da revista Tecnicouro. Depois eu fui convidado para trabalhar na Folha de Novo Hamburgo, né, como fotógrafo, mas aí eu já quis fazer uma coluna de bichos de estimação. Consegui, depois de um tempo, a coluna de fotos antigas, e aí foi que explodiu mais ainda, né? Eu tinha 2 páginas para colocar fotos antigas e notícias de 30 anos para trás. Então, foi algo que teve uma procura muito grande. Nesse meio tempo surgiu uma brincadeira com Pedro Guerreiro de ficar falando alemão um pouco, né? Moia, alles gut e tal. E um dia ele disse assim: Gilberto, por que tu não faz um personagem para o jornal? E eu resolvi encarar e comecei a ter uma ideia, né? E a primeira ideia foi ensinar como fazer um pão com chmia, que foi algo... que para nós Não, era pegar uma fatia de pão, passar a chmia, botar nata, pegar um pedaço de linguiça, um café e tá pronto, né? Mas as pessoas acharam aquilo incrível pela originalidade da coisa, né? Então aquilo foi interessante e a linguagem é a mistura do alemão com o português, né? O Flávio Scholles um dia disse assim: Gilberto, esse teu personagem, isso que tu fala, fora daqui ninguém nos entende. É o que nós falamos aqui. Nós não podemos ir para a Alemanha e falar isso, não tem como. Está misturado com português. Não tem, está misturado com português. E nem quem sabe apenas português vai entender. Não. Tem um glossário atrás ali, então a gente ajuda um pouco, né? Lê meio devagar, mas é um pouco complicadinho, né? E eu achava que não seria Hunsrück, mas a Solange Hamester, né? Isso, Hamester Johann. Johann, do Erval, onde eles têm muito forte o Hunsrück, ela disse assim: Gilberto, é Hunsrück, porque na Alemanha existem fronteiras com França, com outros países, e lá também tem a mistura. Francês misturado com alemão, e é Hunsrück. Eu digo, bom, então eu inventei uma língua, uma escrita, não a língua, uma escrita, né? Um pouco misturiat, né? Misturiat, porque tu não pode chegar na Alemanha e dizer, jetzt vamos pedalira. Pedalar só existe aqui, né? Lá vai ser outra história, né? Então... Ich will ligiert, ich will pesquisiert. Ich habe dich ligiert gestern, né? Não dá, né? Não dá. Mas é divertido por isso, né? E aí, quando a Folha fechou, com as ideias de uma minha colega, a Sandra, a gente começou um jornal para a terceira idade, né? Até porque eu estava me encaminhando rapidamente para lá, né? E cada vez está mais forte. Eu já podia aproveitar aqueles artigos para mim mesmo, né? Então o jornal ele é voltado para a saúde, né? E claro, tem o Jacó ali, brincadeiras, não deixa de ser saudável, tem bichos de estimação também, né? E muitas dicas de como se cuidar, de como... O nome era Saber Viver na Terceira Idade. E as pessoas não gostavam. Eu não estou na terceira idade, eu não estou... Tá. Aí achamos um maior de 60. A pessoa com 100 anos é maior de 60 também. Então ficou uma coisa mais, sim, isso sim, né? Então, e tem gente que hoje olha assim, mas eu não tenho 60.
Eu digo, mas você quer chegar lá? Então leia o jornal. É para quem quer chegar bem com saúde, né? Então, é dentro desse espírito, assim, esse jornal também. Desse trabalho de comunicação. De comunicação. Né? Mas não esqueça as fotos antigas, as histórias, os livros de história, essas tuas pesquisas, esses teus livros, assim, eu sempre me leva, sei lá, devo ter coisa de outras vidas que eu posso estar lembrando e não sei, né? Eu tenho um fascínio muito grande por isso, né? E hoje, assim, quando você te recorda ali de Hamburgo Velho, como você disse, claro, não se volta atrás, o tempo ele tem que ser bem aproveitado, porque cada época... Sim. Mas assim, tuas lembranças ali, tuas primeiras lembranças, né, junto com a tua família, talvez na igreja, na comunidade. Na comunidade, sempre. As quermesses de Hamburgo Velho, tinha 2 quermesses incríveis, né? E que era em que períodos? Assim, reforçar para as pessoas que... Eu não sei exatamente qual o mês, e até quermesse para muita gente, o que é uma quermesse? Era uma festa da igreja, e isso é uma coisa que eu lembrei há poucos dias. Na igreja católica, ficava perto, as 2 ficavam perto de casa, às 6 horas da manhã tinha tiros de canhão. Né? E nesses dias festivos. Nesse domingo de manhã que tinha, e na torre da igreja, alto-falante para todos os lados. E a gente achava aquilo normal. Hoje, se soltar um canhão ou tiver um alto-falante ali, não vão aguentar mais, né? Mas tinha todas as brincadeiras, tudo naquela quermesse, né? Era o lugar onde as pessoas iam, os namorados ou pré-namorados iam se conhecer, né? Porque iam ali brincar, iam jogar. Era uma coisa assim muito interessante, né? E na igreja evangélica também tinha isso. Nós tínhamos então o cinema e tínhamos os afazeres do dia a dia, né? Eu fiz os 5 anos do primário no grupo escolar Antônio Vieira, que hoje é a Galeria Sheffield, né? Naquele prédio. Então, quando eu entro lá e vejo aquelas janelas, eu digo, aqui eu estudei ainda, né? A gente íamos na Casa Presser, né, comprar linhas, o chão era de madeira e rangia quando a gente caminhava. Era um armazém já bem então, antigo, né? Esse chão rangendo está na minha memória ainda. Então a gente lembra. Do outro lado, um pouco acima, o Armazém do Cavaco, que era outra pessoa folclórica de Novo Hamburgo, incrível, né? Ou o Bar Maracanã, o outro lado, o Bar Paris, incrível lembrança de todos. O Bar Maracanã era do Olá, ou da família? Era da família, né? da Carmen Haas, sim. Depois, o Bar Maracanã ele passou pelos PTF, que eram das bancas ali. Aí, muitos anos depois, aconteceu esse Olá, como uma casa, um bar noturno, né? Ele abria sempre à noite. Mas o Olá, na verdade, era o apelido do Sr. Hoffmann, o pai da Carmen, que tinha uma lotérica do lado. Nessa lotérica, ainda hoje, se passar lá e olhar para dentro, tem a pintura do Sheffield da deusa da fortuna com uma cornucópia saindo o dinheiro dentro. Ali, olha, está lá ainda, muito lindo aquilo, né? E então ele era o Olá, né? E o Bar Paris era um bar, eu conheci ele muito pouco, ele fechou, acho que logo no início da década de 60, mais ou menos. Mas ele era diferenciado, ele tinha inclusive nichos assim com mesinhas separado do resto, assim, era uma coisa, eu acho que mais europeia, assim, né? Então as pessoas lembram dos jantares do Bar Paris, a coisa, e o Maracanã era um pouco mais simples, mas tinha um sorvete que faziam lá, aquele sorvete feito. Não é que nem hoje, que vem tudo de caixa e vem de caminhão e está pronto, né? E o cinema aí dali. Então, a gente tinha o nosso centro ali, os outros amigos estudavam, então, no Pindorama, né, ou no São Jacó. Então, nós tínhamos toda essa infraestrutura ali para a gente que não precisava de nada, né? Gilberto, obrigado por ter estado aqui conosco, dividido assim essas vivências, né, comigo, com os nossos telespectadores, e gostaria que você, nas considerações finais, destacasse a importância
né, que nós estamos chegando agora ao bicentenário, dentro de 2 anos, de nós trabalharmos esses temas todos e deixarmos isto registrado para as pessoas. Durante essa conversa eu voltei a sonhar de novo, porque eu sempre digo às pessoas, você tem uma caixa de fotos em casa, quando você vai passar para alguém copiar ou colocar num site, você vai viver aquilo de novo. Você vai sonhar de novo, você vai relembrar de cada momento. Né? E esse bicentenário da colonização é muito importante a gente lembrar disso. Lembrar das nossas raízes, da onde nós viemos, né? E como viemos. Hoje está tudo pronto aqui, mas como imaginar o que era isso aqui? As florestas que eram isso, como eles desbravaram isso e começaram a plantar e começaram a criar suas famílias, construir as cidades e tudo. E essa história está aí em algum lugar, né? Eu acho que se cada um se conscientizar disso e começar a revirar seus baús e divulgar isso, hoje é fácil divulgar, né? A gente pode ter uma rica história para não se perder e contar. Né? Obrigado, Gilberto. Obrigado a vocês todos que nos acompanham aqui na Vale TV. Continuem nos acompanhando pelo canal 14 da NET, também pelo Facebook, pelo YouTube, no nosso programa Unsere Familie.